também vem dizer que ele vai colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo, onde ele faz separação, onde as ovelhas entrarão no reino e os bodes serão lançados no fogo, porque os bodes são joio, as ovelhas são trigo, entendeu? É a mesma analogia aqui, é a mesma figura. Então, o corpo de Cristo só é formado por ovelha, não é formado por bode. Aquele que é bode pode estar no mesmo lugar que a ovelha, mas não é a mesma coisa que a ovelha. Então existem bodes na congregação, existem joios na congregação, mas não existem joios no corpo de Cristo. Não existe bode no corpo de Cristo, cara. Só existe ovelha. Você está entendendo isso? Então não tem como o corpo de Cristo ter membros que são intrusos, que não pertencem àquilo. Não há. Irmão, por favor, preste atenção nisso. A Bíblia vem dizer que a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça. Preste atenção nisso. A Bíblia não diz que Jesus é o crânio da igreja. Ele diz que é o cabeça. O cabeça. Presta atenção. Por que faço essa diferença entre crânio e cabeça? Porque crânio pode não ter olho, pode não ter nariz, pode não ter boca, pode não ter orelha. Mas o cabeça é composto por todas essas coisas. Michael, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que igreja não tem voz própria, senão a voz de Jesus. Igreja não tem palavra própria, senão as palavras de Jesus. Porque igreja não tem boca, igreja não tem ouvido, igreja não tem olho, igreja não pensa por si só, igreja não age por si só, igreja não fala por si só, igreja fala as palavras de Jesus, age o que Jesus age, ouve como Jesus ouve, vê o que Jesus vê. Aquele que vê o que Jesus não vê, aquele que ouve o que Jesus não ouve, aquele que diz o que Jesus não diz, aquele que tem ações que Jesus não tem, esse não é igreja. Esse é joio, esse é bode, mas não é igreja. Você está entendendo isso? Porque o cabeça é que coordena todo o corpo. E você pode dizer, Michael, mas se o cabeça está organizando, ele está comandando todo o corpo, então onde está a liberdade da igreja? Onde está a liberdade desse povo que você disse que é livre? Se você assistir o vídeo anterior que eu lancei falando sobre liberdade, você vai entender que não existe liberdade sem limite. Então, eu sou livre porque eu coloquei minha vida debaixo do senhorio de Jesus, porque Ele é meu cabeça. Eu não falo palavras a partir de mim mesmo, eu falo a partir do que Ele disse, do que Ele estabelece, do que Ele comanda, e não a partir do meu próprio pensamento, e não a partir de mim mesmo. Cara, eu quero que você entenda que eu sozinho posso até ser Michael, mas eu no coletivo, e o coletivo é congregacional, o coletivo é corpo, o coletivo é organismo vivo, corpo de Jesus Cristo. Eu no coletivo sou corpo de Jesus. Eu sozinho posso estar trancado no meu quarto, chorar com Deus e falar coisas que são meu pensamento. Mas eu no coletivo, quando aparece um outro irmão, quando eu gravo um vídeo, quando vou conversar com alguém, eu já deixei de ser eu mesmo, eu sozinho, eu deixei de ser eu agora, eu deixei de ser individual, eu passei a ser o coletivo, o corpo de Cristo, agora eu passei a ser igreja. Já não ajo mais, já não penso mais a partir de mim mesmo, não vou lançar palavras a partir do que eu penso, vou lançar palavras a partir do que Jesus pensa. Não a partir do que eu quero, mas a partir do que Jesus quer. Porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Não é mais eu que vivo, mas Cristo. Porque se é um corpo só, irmão, é o corpo de Jesus e Ele é o cabeça, Ele coordena tudo, o Espírito é de Jesus, as palavras são de Jesus, o olhar é de Jesus, o tocar é de Jesus, o andar é de Jesus e é tudo de Jesus. E se Jesus não for o cabeça, então essa congregação não é corpo de Cristo, essa congregação não é igreja. Irmão, não tem como a igreja ter voz própria, senão a voz de Jesus. A igreja só fala o que Jesus diz. E muitas vezes nós encontramos igrejas dizendo ou fazendo coisas que Jesus não faria, cara.
trabalhando em coisas ou operando coisas que Jesus não operaria, trazendo ensinamentos que Jesus não ensina, falando de coisas que não estão na Bíblia. E nada disso, ou melhor, essas coisas definem que essas pessoas não são igreja. Não são igreja. É necessário a gente entender, igreja é um povo que é chamado para fora, para viver seguindo aquele que o chamou. Igreja é um povo que foi liberto para viver seguindo aquele que o libertou. E passando a ser no coletivo o corpo daquele que o chamou. Tendo ele mesmo, Jesus, como o cabeça, coordenando o levantar da mão, coordenando o abaixar da mão, coordenando cada palavra que sai da boca de cada um. Por quê? Porque ele é o cabeça. Irmão, igreja é um organismo vivo. Eu quero falar para você que foi ferido em algum momento pela igreja, você foi ferido pela congregação, você foi ferido por um bode. Irmão, o que bode faz é dar cabeçada, o que joio faz é ser falso. Eu quero dizer para você que alguma vez se afastou da igreja porque se frustrou com qualquer coisa, volta para lá, seja você igreja. Chuta para longe da sua mente aquele bode que te feriu, aquele joio que foi falso e mentiroso com você. Cara, essa pessoa não é igreja, essa pessoa não faz parte do corpo de Jesus. E um dia essa pessoa será humilhada e você, se decidir de fato ser igreja, se decidir de fato e dar a volta por cima disso e continuar caminhando, seguindo o cabeça, seguindo aquele que te chamou para fora, seguindo aquele que te libertou, você será exaltado, irmão, porque a Bíblia vem dizer que onde houve a derrota, onde houve a vergonha, haverá dupla honra, meu amigo. Dupla honra. Então entenda, se você foi humilhado, se você foi ferido, se você levou cabeçada, se você ouviu mentiras, eu quero lhe dizer a verdade. Não foi a igreja que te feriu, não foi a igreja que falou com você nada disso. Foi um bode, foi um joio, foi alguém que não pertence ao corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não faz isso. Volta para lá, volta para o corpo, volta a fazer parte disso. Entra de novo no lugar onde você nunca deveria ter saído, cara. Jesus te chamou, Jesus nos chamou para caminhar com Ele. Nós somos tirados de um mundo de trevas, nós somos tirados de um mundo de corrupção, nós somos tirados de um mundo de mentiras, nós somos tirados de um mundo de falsidade para viver segundo Jesus Cristo, viver seguindo aquele que nos chamou, viver seguindo a única verdade que é absoluta, que não foi relativizada, que não há como relativizar. E nós fazemos parte do corpo dele, se de fato seguimos tudo o que ele diz. Aquele que tem pensamento próprio, aquele que tem pensamento divisório, aquele que age segundo o seu próprio querer, aquele que fala coisas que Jesus não fala, irmão, esse não é igreja. Não esquente a cabeça com essas pessoas. Seja você igreja, em nome de Jesus. Cara, se você foi edificado por essa palavra, por favor, compartilha com alguém que precisa ouvir. A gente precisa entender muito bem, fora da cultura, fora da nossa cultura, o que é a igreja. A gente precisa entender muito bem a partir da palavra do próprio Deus o que é a igreja. Afinal, a igreja foi algo que ele criou e não algo que homens criaram. Nós temos muitas pessoas na igreja que andam ferindo outros, muitas pessoas nas congregações, nas denominações, mas não na igreja, não no corpo de Cristo. O corpo de Cristo está vivo, funcionando, mas infelizmente há muitas pessoas que são lobo na pele de ovelha, se fingindo ser trigo, se fingindo ser ovelha, se fingindo ser do corpo de Cristo. É exatamente para ferir, para enganar, para maltratar ou manipular alguém. Cara, esqueça essas pessoas. Foca em Jesus. E compartilha esse vídeo com quem precisa. Eu quero te pedir também, por favor, comenta alguma coisa aí embaixo. Deixa um feedback para mim. Eu preciso do seu comentário. Michael, seu vídeo foi muito longo. Michael, você é muito chato. Michael, você fala muito rápido. Michael, você fala muito devagar. Michael, você é prolixo. Michael, você repete muito. Michael, você não explica muito bem. Deixa um comentário aí embaixo para mim
comenta, fala comigo, me dá esse feedback. Eu preciso desse retorno seu, porque minha intenção aqui é edificar a sua vida, cara. Minha intenção aqui é lhe servir, então eu preciso descobrir a melhor forma de servir você. Então, por favor, deixe seu comentário aí, me diga o que, é que você acha. Michael, eu gostei do cenário, Michael, eu gostei do globo, eu gostei da florzinha ali, Michael, não gostei não, Michael, faz alguma coisa, muda isso, muda aquilo, deixa seu feedback, que seja para falar bem ou falar mal, mas deixa seu feedback, por favor, porque eu sei que toda crítica, na verdade, será construtiva. Eu sou livre do mundo, eu sou livre de críticas que vão acabar me destruindo. Cara, eu sou livre de tudo isso. Uma crítica destrutiva, na verdade, é uma pedra a mais para edificar alguma coisa para o reino de Deus. Entenda isso. E eu não vou esquentar a cabeça com nada disso. Então, por favor, deixa seu comentário. Não esquece. Eu sei que eu estou repetindo, mas não esquece de compartilhar com alguém que precisa. Se você for edificado, edifique outro também através desse vídeo. Não perca o próximo vídeo, que a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. E a gente vai estar falando também sobre funções dentro da igreja, para a gente entender melhor como é que funciona, para a gente entender melhor esse corpo, entendeu? Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso, entendeu? E é isso. Seja abençoado em nome de Jesus. Jesus te abençoe. Deus é contigo. Fica firme, porque a igreja é perfeita. Se você se afastou da igreja, do corpo de Jesus, volta para o corpo de Jesus. Se você não está muito firme na igreja, no corpo de Jesus, se fortalece, cara. Fica firme. Recebe essa palavra em nome de Jesus. A igreja é perfeita. A igreja é perfeita. Ela não te frustra, ela não te desanima. Muito pelo contrário. A igreja é composta por ovelhas. E ovelhas dão lã para você se vestir. A igreja é composta por trigo. E trigo serve para te alimentar, cara. A igreja vai te vestir. A igreja vai te alimentar. A igreja vai te sustentar. A igreja vai te fazer crescer. A igreja vai te edificar. Deixa os bodes e os joios para lá. Seja você igreja e viva você igreja em nome de Jesus. Deus abençoe. Fui.